Gente, muito bom estarmos juntos mais uma vez para estudarmos a palavra de Deus. E eu queria te fazer uma pergunta para começar essa mensagem. Será que alguma vez você consegue lembrar se alguma vez você já perdeu uma grande oportunidade? Muitas, né, pastor? Uma só, pastor, não pode ser mais. Não, a pior, a maior talvez aí, que se pode ter perdido. Talvez alguma coisa de trabalho, pode ter alguma coisa de relacionamento ou qualquer outra coisa. Eu não sei quanto a você, mas eu já perdi tanta oportunidade na vida. Agora a grande questão é que nem todas as oportunidades que nós perdemos são perdas. Quero olhar para a palavra de Deus com você hoje, para esse tema, uma janela de oportunidade. Quando Paulo escreve a segunda carta a Timóteo, seu filho na fé, dando recomendações com relação ao trabalho dele na liderança das igrejas da Ásia Menor, ele vai colocar uma série de coisas, mas inclusive no capítulo 4, versículo 3, ele vai dizer: vai chegar o tempo em que as pessoas não vão mais querer ouvir sobre a sã doutrina. Vai chegar o tempo em que as coisas vão ficar mais difíceis. A grande questão é que o que Paulo estava dizendo para Timóteo é que ele tinha uma janela de oportunidade para anunciar e pregar o Evangelho. Nós temos várias janelas de oportunidade na nossa vida, não só com relação ao avanço do reino de Deus. Eu creio que nesse tempo, nessa nossa igreja, nós temos vivido uma grande janela de oportunidade da pregação do Evangelho. Mas muitas vezes nós perdemos grandes oportunidades de Deus porque temos medo, receio, perdemos o timing de algumas coisas. Algum tempo atrás, eu estava com a minha esposa, nós fomos no cinema numa segunda-feira à tarde, afinal de contas, pastor tem folga segunda-feira. Nós, a terceira idade e os adolescentes, todos no cinema de segunda-feira, assistindo um filme, e fomos ver aquele filme já mais antigo, mas A Cabana, no lançamento. Não quero entrar em questões teológicas do livro ou do filme, quero só falar o que Deus falou comigo durante aquele processo. Enquanto estávamos no filme, senti vários momentos em que Deus começou a conversar comigo e me passar algumas orientações ali do que Ele queria fazer. E eu senti muito forte no meu coração que ao final do filme eu deveria me colocar à frente e fazer um apelo naquele cinema. Gente, não era um cinema da igreja organizado, que já estava tudo preparado, não tinha nada. Era um dia normal. E eu confesso para você que eu fiquei naquela conversando com Deus, dei bobeira, no sentido de me enrolar demais e perdi o timing. As pessoas extremamente emocionadas, chorando, foram embora. E eu perdi aquela janela de oportunidade que é um arrependimento enorme que tem na minha vida. Por mais que eu pudesse tentar outras salas depois, tentar fazer a mesma coisa em outros lugares, eu nunca mais ia conseguir exatamente as mesmas pessoas que estavam naquela sala. Quais são as grandes janelas de oportunidade que talvez você já perdeu e se arrepende, mas não quer perder de volta? Eu quero olhar com você para o livro de 2 Timóteo, no capítulo 4, você pode abrir o texto, quero olhar com você os primeiros versículos desse texto, mas a gente vai focar um pouco mais especificamente no versículo 5, nas orientações que Paulo coloca de como nós devemos discernir entre as janelas de oportunidade que se colocam à nossa frente, porque afinal de contas, nem toda oportunidade, nem toda janela aberta são coisas de Deus para nós. Acompanha comigo a leitura a partir do versículo 1 do livro de 2 Timóteo. Diz assim a palavra: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e pelo seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida, está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Até aqui. Vamos orar mais uma vez?
Deus, nós te agradecemos por esse tempo especial que temos na tua presença. E eu quero pedir, Pai, nos visita aqui mais uma vez, Deus. Fala aos nossos corações, nos dá entendimento da tua palavra, para entendermos como nós podemos discernir realmente as oportunidades que aparecem à nossa frente, o tempo das janelas que parecem estar abertas em tantas situações da nossa vida. Nos direciona, essa é minha oração, Pai, no nome de Jesus. Amém. Esse texto nos ensina sobre janelas de oportunidade espirituais. E hoje eu quero estudar junto com você esse texto para entender como nós podemos discernir as janelas que parecem estarem abertas à nossa frente da maneira correta, segundo a palavra de Deus, de acordo com as orientações que Paulo traz para o próprio Timóteo. A primeira maneira que esse texto nos revela é que para discernirmos a vontade de Deus através de oportunidades que nos aparecem, nós precisamos trabalhar mais a temperança do Espírito. Esse versículo 5, que vai ser o versículo que nós vamos trabalhar um pouco mais, dá uma olhadinha ali, ó. Você, porém, seja sóbrio em tudo. Em outras versões, talvez aí na sua, esteja aparecendo como a sobriedade em todas as situações. Quando falamos sobre esse termo sóbrio ou sobriedade, muitas vezes pensamos diretamente sobre quem está sob efeito de algum tipo de substância, seja ela alcoólica ou outro tipo de substância até. O que Paulo está dizendo não tem a ver com isso. O que Paulo está dizendo é com relação às situações e não com relação à impressão que você pode estar passando por estar afetado por algum tipo de substância. E por isso, quando Paulo coloca nesse sentido o texto, o que ele está querendo passar para Timóteo e para nós aqui hoje também, é que nós precisamos aprender a enxergar as situações da nossa vida, as situações, janelas que se abrem ou parecem estarem abertas, de acordo com a temperança ou a sobriedade das situações que só o Espírito Santo de Deus pode dar. E nos ajuda a tomarmos decisões corretas. Porque decidir entre uma coisa boa e uma coisa ruim é fácil. Agora, decidir entre duas coisas boas ou múltiplas coisas ou possibilidades não é algo tão simples assim. Paulo, nessa carta de despedida, encerrando a carreira, fala para Timóteo pregar a palavra em todo o tempo, seja ele oportuno ou não. E sabe, a temperança do Espírito, ou esse equilíbrio do Espírito, ele é essencial, porque nós precisamos fortalecer cada vez mais o nosso espírito, para que ele possa ser cada vez mais forte do que a nossa própria carne, do que a nossa própria vontade, do que o nosso ímpeto, do que o nosso sangue, para os italianos, do que qualquer outra coisa que pode afetar a tua maneira de tomar decisões corretas e embasadas, segundo os valores da palavra de Deus. Afinal de contas, se dependêssemos da nossa carne, em muitas situações, nós passaríamos do limite. Sabe aquela pessoa que te irrita muito, ou uma situação que tirou você do prumo? Calma, irmão, não precisa falar o nome. Segura para você. Meu irmão, você não pode continuar andando na carne. Você precisa encontrar o equilíbrio do Espírito. E o equilíbrio do Espírito, na verdade, é um desequilíbrio, porque o Espírito tem que sempre estar mais forte do que a carne. Como que eu alimento o Espírito, pastor? Orando, jejuando, lendo a Bíblia, servindo, ministrando. Como é que eu alimento a carne? Isso é fácil, né, gente? É só jantar, né? E fazer tantas outras coisas que vão com relação à nossa própria vontade. Agora, se isso está desequilibrado com relação à carne mais forte, a probabilidade de você passar vergonha em algum lugar e quem sabe perder o seu réu primário é muito grande. Algumas semanas atrás, tem um campeonato das igrejas aqui da cidade de Curitiba e não tem lugar melhor para testar o crente do campo de futebol, para quem gosta de futebol. E um dos nossos irmãos aqui da UANA, aqui do jovem, que está no time do PIB Futebol Clube, tem alguém do time aí não? Tem a galera jogando aí já também. Olha, eu fui falar hoje, os caras não vieram. Estão jogando? Vamos ver. Não, o jogo foi de manhã. Já vou conversar depois, mas tudo bem. Fecha parênteses, finge que não falou nada, né? Um dos irmãos estava lá, crente, gente boa pra caramba, né? Bem tranquilo. Estava lá jogando e o irmão do time adversário estava só, como diz no vocabulário do futebol, ripando. Sabe o que é isso, né, meu irmão? E era só lapada, só batida para lá e para cá. E ele começou a ficar bravo com aquele irmão. Quando estava para sair, ele estava ficando irritado, ele ia sair de cama, mas ele saiu, passou perto dele e deu um empurrão. Segundo a versão dele, um empurrão de leves.
Segundo a versão dos demais irmãos, um empurrão um pouco mais forte, né? Vai a critério de cada um qual foi o testemunho mais correto ou equilibrar a decisão aí, né, com relação a essa temperança. Afinal de contas, tem toda a avaliação do organizador do evento com relação à população que estava no evento ou a polícia militar, que vai de 1 milhão para 100 mil pessoas. Rapidinho o negócio é tudo diferente, não é verdade? É um negócio difícil de acreditar. Mas a questão é, empurrou, ponto. Fez errado. E aí estava bravo, fez errado, chegou um outro irmão do time, crente, que não estava tão bravo assim, falou assim: duvido que você vai lá orar por ele, que você empurrou ele. E o pessoal parou de brigar, gente, parou de fazer as coisas agora. Por quê? Se brigar, se empurrar, tem que orar por irmão. Eu já até falei no primeiro culto que eu acho que eu vou implementar um negócio novo. Se tiver alguma coisa parecida para frente, a gente pode fazer, além de pedir perdão e orar pelo irmão, fazer lavar os pés do irmão depois do jogo, aquela chuteira fedida, né, gente? Quero ver o cara ter coragem de se estressar depois. Se fizer, vai ser uma vez só, pelo menos, fica mais fácil. É ou não é verdade? Né? E sabe, quando eu olho para a palavra de Deus, muitas vezes nós acreditamos que existem grandes oportunidades à nossa frente, e porque elas simplesmente apareceram à nossa frente, caíram de bandeja sobre nós, elas são de Deus. Mas nem sempre é assim. A grande questão com relação à temperança do Espírito, além de fortalecer o nosso Espírito, também tem a ver com as vozes que nós damos vazão no nosso coração e as vozes que nós escolhemos escutar. Por exemplo, Davi, 1 Samuel capítulo 17, quando estava fugindo, um pouquinho mais para frente, perdão, estava fugindo de Saul, ele se esconde dentro da caverna, juntamente com vários dos seus soldados que ele havia levantado no tempo dessa fuga. Saul entra na caverna, não sabia que tinha ninguém lá dentro, entra na caverna para usar o banheiro, e aí os soldados começam: Davi, é agora, olha a oportunidade que Deus deu para você, vai lá e mata logo o rei. Qual é a resposta de Davi? Eu não vou levantar a mão contra o ungido do Senhor. Mas aquela, gente, humanamente falando, era uma grande oportunidade, ninguém ia perder um negócio daquele. E ele vai simplesmente e corta um pedaço da capa sem ele perceber, para mostrar que ele podia ter matado o rei, mas não o fez. Porque aquele homem já havia sido um dia ungido pelo Senhor. E a grande questão, que você precisa prestar atenção muito forte nessa mensagem, é que algumas vezes, nas situações que aparecem à nossa frente, você quer garantir algo. E todas as vezes no reino de Deus em que o crente quer garantir alguma coisa, ele estraga. Por quê? Para que Davi pudesse simplesmente chegar lá e resolver com as próprias mãos, era tentar garantir na força do braço. Mas Deus já tinha falado, ele já tinha sido ungido, ele ia ser rei, era uma questão de tempo e Deus ia fazer todo o processo, o trabalho. Ele não precisava fazer nada que não fosse aquilo que Deus o havia pedido para fazer. Mas muitas vezes, no meio do corpo de Cristo ou da igreja, a gente quer tentar garantir o nosso espaço, garantir a nossa posição ou garantir o nosso lugar até no mercado de trabalho. Meu irmão, o que é teu está guardado em nome de Jesus. A única pessoa que pode estragar aquilo que é teu, ou pode atrasar a promessa do Senhor, sabe quem é? Você. Porque fala demais. Uma janela de oportunidade maravilhosa é para ficar quieto às vezes. É ou não é verdade? Quem nunca, né, gente? Várias vezes já, mas a gente aprende. E sabe, muitas vezes uma das grandes dificuldades que nós temos é exatamente essa. Nos falta domínio próprio, controlar as nossas emoções, ou aqueles irmãos que dão aquela desculpa, que falam: não, pastor, mas você não me conhece, eu sou sanguíneo, e além disso, descendente de italiano. Meu irmão, se você se converteu, já não precisa de a gente se entregar aqui, que eu já conheço alguns que até levantaram a mão aqui. Mas, se você é assim, meu irmão, você já é convertido, já aceitou Jesus, foi transformado pelo sangue do Cordeiro, nova criatura. Vê se aprende, para de fazer essas coisas, para de fazer o reino de Deus passar vergonha por aí afora em nome de Jesus. E sabe, as janelas de oportunidade que aparecem não tem a ver com o que você quer fazer, não tem a ver com o que os outros dizem, nem com aquilo que parece certo, mas com aquilo que Deus quer fazer. Mas muitas vezes aquilo que Deus quer fazer não faz tanto sentido assim para as pessoas que estão à nossa volta. Quantas vezes você já perdeu grandes oportunidades na vida por causa da carne, por causa da tua vontade, por causa do teu ímpeto, por causa da tua língua grande, por causa do sangue que ferve e não consegue controlar, quem sabe por causa da tua ansiedade. Eu quero te convidar
a não mais perder as oportunidades que Deus tem levantado, mas também não mais entrar por janelas erradas para poder viver aquilo que Deus tem para fazer através da tua vida, a partir do momento em que você começa a realmente aprender a controlar o teu ímpeto, a controlar a tua vontade e desequilibrar, na verdade, para que o teu espírito possa estar sempre muito mais forte do que a tua carne. E sabe, Timóteo tinha um grande desafio nas igrejas de Ásia Menor, mas Paulo vai dizer para ele: avalie as situações e sempre ande no espírito. Seja equilibrado, seja temperado, seja direcionado por ele. Segunda maneira que esse texto nos revela para nós discernirmos as janelas de oportunidade que aparecem sobre a nossa vida, está na continuidade do versículo 5, que vai dizer: você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos. A segunda maneira que nós precisamos entender é a ousadia do Espírito. Uma das reações que mais impede, muitas vezes, cada um de nós de vermos coisas ainda maiores com o Senhor, é o nosso medo. São os nossos traumas, são os nossos receios, são muitas vezes as nossas falsas impressões que nos impedem de ver aquilo que Deus está fazendo ou aquilo que Deus está apontando, sinalizando, impulsionando, empurrando a gente para fazer, porque a gente está preso. E muitas vezes o medo se torna um cárcere, uma prisão. Mas é interessante porque as grades que olhamos, às vezes, dependendo da zona de conforto, parecem mais uma proteção do que realmente uma prisão. E eu não sei quais são as prisões que você tem enfrentado. Eu não sei aquilo que tem te travado, eu não sei aquilo que tem te segurado e tem te impossibilitado de viver coisas novas com Deus. Mas em nome de Jesus, eu quero poder te ajudar hoje aqui a sair destas prisões e viver coisas ainda maiores com o Senhor. Até porque a liberdade, na verdade, é saber quais são as nossas prisões. E às vezes nós não sabemos. Quais são as suas prisões? O que tem te aprisionado? O que te trava, te segura? Às vezes pode ser o medo de sofrer, de talvez não suportar os sofrimentos de traumas do passado. Isso se torna uma barreira, que parecem muros levantados com uma falsa impressão de proteção, mas na verdade é um isolamento. Em outras versões do texto, vai aparecer como talvez na tua Bíblia aí: não tenha medo de sofrer. E sabe, vou falar a verdade, a escola do sofrimento, muitas vezes, dependendo da situação, parece mais que é um doutorado. Tem gente que é pós-doc em sofrimento já, gente. É verdade. O medo de dar o próximo passo, de ser mais ousado no espírito, acaba aprisionando muitas pessoas. E vamos falar a verdade, né? Aí aquela pessoa que está lá com medo do sofrimento, se feche. Depois de terminar um relacionamento, depois de uma semana de músicas deprês, uma semana de pote de sorvete, que não começa a querer melhorar, não quer mais ter nada com ninguém. Se feche. E sabe, meu irmão, muitas vezes o que nos falta é a ousadia do Espírito. Às vezes, muitas pessoas dizem que os cristãos são meio malucos. Mas eu quero afirmar para você que os cristãos não são malucos. Nós não andamos sem enxergar o próximo passo. Talvez, você que não conhece Jesus pode até não enxergar, mas eu tenho convicção do alto, espiritualmente falando, para cada passo que eu dou, porque a gente só dá o próximo passo, nós só nos movemos de acordo com uma convicção que nos impele em uma ousadia do Espírito. Mas agora as coisas que Deus revela e as coisas que Ele pede, eu confesso para você que às vezes parecem ser bem malucas mesmo. Agora, a grande questão, muitas vezes, é que para nós é difícil suportar o processo. O tempo da promessa até a realização não é fácil de se passar. Se Deus falasse comigo hoje, mas Ele cumprisse a promessa amanhã, amém, glória a Deus. Mas se Ele cumprisse daqui a 40 anos, daqui Ele cumprisse daqui a muito mais tempo, é tão difícil para nós passar por esse tempo da promessa. Por exemplo, na vida de José, quando ele tem um sonho, olha o sonho do menino, gente.
o sonho diante de Deus, a promessa que Deus revela que ele ia ser senhor dos seus irmãos. Parênteses da mensagem. Onde é que na face da terra qualquer irmão mais velho vai gostar de ouvir que o caçula vai mandar nele, gente? Já começou ruim, gente. Por quê? Faltou temperança do espírito, faltou maturidade, faltou discernimento, porque nem tudo que Deus revela, nem tudo que Deus fala é para agora. Tem coisas que é mais para frente. Mas não se aguentou. Quem nunca não fez como José? E acabou pagando o preço de muitas outras formas. Claro que seus irmãos também pioraram a situação e fizeram coisas ainda piores com ele, não tenho dúvida disso. Mas ele não precisava passar por tudo aquilo, gente. Mas passou por tudo. Agora, um fato interessante na vida de José, por exemplo, é quando ele está na casa de Potifar e a esposa de Potifar começa a querer ter um caso com ele. Mas ele fala, não, foge. Ela fica com a capa, ele é incriminado justamente, preso, esquecido na prisão, até por aqueles que ele tinha ajudado, revelando o sonho. E está pagando um preço altíssimo. Agora, se eu fosse avaliar a situação humanamente falando, o mais fácil, na verdade, era simplesmente José ter tido um caso com ela e tentando esconder aquela situação. Porque à medida que ele foge, é caluniado, quem que vai ser acreditado? A esposa do homem. E não tem jeito. E ele paga o pato daquela situação. Agora, caminhar com Jesus não é ter a ausência de sofrimento, mas a certeza e a convicção de que Ele estaria conosco, mesmo em meio às prisões, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio à sofrência. Agora, presta atenção. Entre as coisas doidas que muitas vezes Jesus pede para a gente fazer, eu não sei se você já ouviu essa frase, mas quando eu jogava vôlei, ainda na adolescência, a nossa técnica falava, olha, na dúvida, se a bola foi dentro, se a bola vai na linha para lá de fora, ou aquela coisa muito perto da linha, vai. Na dúvida, vai. No reino espiritual é o contrário. Na dúvida, não vai. Por quê? Fé é convicção, certeza. Eu posso não enxergar, mas eu tenho uma convicção do Espírito que me impele e me leva até essa ousadia espiritual para fazer coisas que às vezes muitas pessoas não conseguem entender. E a palavra de Deus é cheia de histórias e exemplos de coisas como essas. Por exemplo, no tempo de Gideão, Juízes capítulo 7, quando chegava a época da colheita, Gideão e todo o povo de Israel, que estavam sem as suas ferramentas necessárias, muito menos as armas para lutar a qualquer situação, porque não haviam mais pessoas que faziam isso após as últimas batalhas que eles tinham enfrentado, e os midianitas vinham, eles se escondiam em cavernas, com medo, porque eles não tinham armas, não podiam batalhar. O Senhor vem e traz uma palavra e uma ousadia do Espírito, toma conta de Gideão, que queima tudo aquilo que ele tinha, e ele vai agora entender a direção do alto. Ele levanta um exército de mais de 30 mil homens, mas o Senhor traz um filtro. Dos 30 mil sobra 300, que não dava para nada, humanamente falando. Essa é a verdade. Dos 300, que também não tinham muitas armas, eles usam tochas, vasos de barro e trombetas para vencer um exército muito maior, o que é uma maluquice. E de madrugada, quando eles começam ao redor do acampamento inimigo, tocar as trombetas, quebrar os vasos de barro, os midianitas ficam temerosos e começam a correr para um lado para o outro e começam a matar uns aos outros, e eles vencem quase todo o exército simplesmente com uma estratégia do alto que Deus havia direcionado. São coisas extremamente estranhas, malucas, não fazem sentido. Ou, por exemplo, quando Davi é enviado por seu pai Jessé para junto do fronte de batalha onde estavam seus irmãos, para levar algumas comidas para eles, mas Davi era o menorzinho de todos os irmãos. Era até esquecido pelo seu pai, quando Samuel vai o procurar, mas já havia sido ungido pelo Senhor. E ele chega lá e ele começa a zanzar pelo lugar e perguntar para os soldados, para as pessoas, ei, mas qual vai ser o prêmio para quem conseguir derrotar o gigante Golias? Fala, vão ter muitas riquezas e inclusive vai vir a genro do rei que ele vai dar a filha dele em casamento. E ele começa a olhar para lá e fala assim, mas como é que ninguém dos soldados mais experientes não consegue perceber e está perdendo essa janela de oportunidade que tem prazo de validade de ser alguém que vai conseguir riquezas e inclusive casar com a filha do rei? E estava todo mundo com medo, soldados experientes, e Davi fica desesperado, impelido pelo Espírito, ele vai dizer, inclusive afrontosamente, para o próprio Golias, que ele vinha com espadas, com escudos e com lanças, quando Davi vinha em nome do Senhor dos Exércitos. E ele vai para a batalha e vence aquela batalha.
E sabe, muitas vezes o que falta para nós é essa mesma ousadia do Espírito, mas ela só vem mediante a uma palavra declarada do alto, daquilo que Deus está revelando, daquilo que Ele está sinalizando e te impulsionando para uma certa direção. O problema é que muitas vezes nós apresentamos várias desculpas porque queremos ver realmente o céu abrir e do alto vir uma voz que vai dizer: esse aqui é o meu escolhido especial, ele chegou para fazer. E não vai acontecer dessa maneira, gente. Até pode, mas não precisa. Porque, afinal de contas, será que você não está esperando demais? Não que você não pode esperar demais de Deus, mas será que não está querendo se comparar demais, achando que é Jesus? Com Jesus foi assim, né? Cuidado, meu irmão. Agora, quais são as áreas que falta ousadia do Espírito para que você possa realmente fazer aquilo que Deus está te direcionando para fazer? Para que o medo pare de aprisionar e o medo de sofrer, de passar maus bocados ou passar vergonhas por aí afora, não venham a te travar com relação àquilo que Deus quer fazer através da tua vida. Quando eu estava na faculdade, tem um amigo meu que eu tentava falar de Jesus para ele diversas vezes. Mas ele sempre fechado, não deixava, me respeitava demais com relação às minhas decisões e à religião, mas ele não dava muita trela para esses assuntos. E eu tentei várias vezes, mas eu confesso para você que depois que a faculdade passou e a janela de oportunidade se fechou, a gente acabou se afastando, não tinha mais os contatos um do outro, mudou de celular, mudou de número, aquela coisa toda, e a gente não se conversava mais. Os anos se passaram, e eu lembro que um dia eu estava em casa, eu estava orando e lembrei dele, e comecei a orar por ele. Na outra semana, ou 2 semanas depois, eu estava voltando de viagem com a minha esposa, e quem senta do meu lado no avião? O meu amigo. Eu falei: Jesus, agora não vou perder essa chance. Eu tinha 1 hora inteira para poder fazer a Bíblia de cabo a rabo, de Gênesis a Apocalipse, contando todas as histórias, e foi o que eu fiz. Mas para inspirá-lo a ver que existe sim uma outra possibilidade, um outro caminho de vida. Mas nem sempre nós temos essa mesma chance. Algumas oportunidades não voltam mais a bater a nossa porta. Nem sempre Deus coloca aquela pessoa que a gente queria poder investir sentada exatamente do nosso lado. Mas quais são as suas desculpas? Afinal de contas, Paulo estava preso. E preso, nessa carta, que é uma das cartas da prisão, ele continua o seu ministério. Não é sobre um lugar, não é sobre aquilo que já aconteceu ou não aconteceu. É sobre uma ousadia do Espírito que nos impulsiona, que nos leva a entender qual é realmente a direção correta e qual é a janela de oportunidade que nós precisamos entrar. Última maneira que o texto nos revela aqui, acompanha comigo aí no versículo 5. Você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista. Cumpra plenamente o seu ministério. Terceira maneira de discernir as janelas que aparecem à nossa frente de oportunidade é através da balança do Espírito. O final do versículo vai falar Paulo dizendo para Timóteo que ele fizesse a obra de um evangelista e cumprisse completamente ou plenamente o seu ministério. Na versão NVT, o final do versículo vai dizer: cumpra plenamente o ministério que foi confiado a você. Quando estudamos a vida de Timóteo um pouco mais a fundo, não existem sinais tão claros que vão apontar que Timóteo era um evangelista nato. É mais provável, de acordo com os relatos que nós temos, que Timóteo era alguém com um dom muito mais pastoral com relação aos dons de governo. E tinha esse trabalho, por mais que isso não isentava ele, nem eu, nem você, do nosso sacerdócio universal, de mesmo não sendo alguém que tem esse dom de evangelismo, ou esse ministério de evangelismo, que venha falar de Jesus. Isso não nos isenta, isso é para todos nós. Agora, tem gente que tem uma facilidade que eu vou te contar, gente. É diferenciado o negócio, né? Por exemplo, gente, eu não tenho esse dom. Agora, o nosso pastor Michel, gente, é evangelista, gente. Não tem jeito. Outro dia, faz tempo já, estava no cinema, não foi nesse que aconteceu agora nos últimos dias com o The Chosen. O pessoal da juventude aqui escolheu alguns filmes lá e a gente ia para o cinema depois do culto e o Michel fazia apelo no final. Mas, por um problema de cálculo, os irmãos esqueceram de ver o filme antes. Você já imagina que pode dar problema, né? Dica pastoral. E aí, fomos lá,
O nome do filme, se não me engano, era um tal de filme de Awake, um cara que morria no centro cirúrgico, ele ficava, a alma dele penada perambulando pelo tal do hospital. Tudo a ver com crente, né, gente? Nada a ver, né, gente? Meu Deus do céu. E eu olhando aquele filme assim, né? Eu olhava o filme e olhava para o Michel assim, que ele vai fazer, gente? Não é possível. Acabou o filme, a cirurgia era negócio de cardíaco. Ele pegou e falou assim, olha, esse filme aqui é um pouquinho diferente, mas queria dizer para você sobre a mão de quem você tem que colocar o teu coração, porque o cara tinha uma cena que segurava o coração do cara na mão dele. Eu falei, meu Deus do céu, como é possível que um negócio desse? E metade do cinema se converte, gente. É só Jesus, gente. Mas sabe, a balança do Espírito, ela vai mostrar para nós que muitas vezes o grande problema é que nós queremos viver a vida do outro, os dons do outro, o chamado do outro e o ministério do outro. Posso contar um segredo? Eu não sou o Michel. E está tudo bem. E a gente se complementa. Com os outros pastores, com os líderes aqui, e está tudo certo. Agora, se eu quisesse ser ele, ou qualquer outro pastor, que não aquele que Deus me preparou para ser, vai dar errado, gente. Você vai estar frustrado, desanimado, cansado, esgotado. Por quê? Não é quem Deus te preparou para ser. E tem muita gente aí tentando viver a vida de outras pessoas que não aquela que Deus preparou para cada um de nós. Por isso que vai falar, faça a obra de um evangelista ou anuncie as boas obras da salvação. E o final, cumpra plenamente o seu ministério. Ou na outra versão, aquilo que te foi confiado. Quer dizer que então aquilo que foi confiado na minha mão, se eu quero fazer o do outro, eu não estou fazendo. Ou seja, eu estou negligenciando as bênçãos que Deus colocou sobre a minha vida, porque eu acho que é mais legal fazer igual o outro faz, e não de acordo com o que Deus colocou para mim. É isso que ele está dizendo. E sabe, isso é um atraso, porque isso atrasa o avanço do reino de Deus, atrasa a igreja, os crentes ficam batendo cabeça, e dá problema, e dá briga, e dá discórdia. Por quê? Tem muita gente que não fazia a mesma coisa, e muitos não foram chamados para aquilo, e está tudo certo. A grande questão é, como diz o profeta, cada um no seu quadrado. Está entendendo? É verdade, gente. Toda vez que você tenta fazer o do outro, você está atrapalhando. E está dizendo para Deus, inconscientemente eu sei, mas está dizendo para Deus, eu não quero o que o Senhor me preparou para ser. E tem muita gente vivendo assim. Que Deus abençoou, que Deus deu palavra, que Deus colocou tantas coisas especiais na vida, mas você não quer. É dizer assim, Deus, você não sabe exatamente bem o que você fez aí, acho que teve alguns erros de percurso. Gente, por favor. E sabe, o que pesa muito na balança espiritual é quando o peso não é o teu, é o do outro. E aí nunca vai ser equilibrado. E você não consegue tomar decisões sábias e aproveitar janelas de oportunidade, porque as janelas que são para você, você não quer. Você quer do outro. E se lembra muito, por exemplo, a história de Caim e de Abel. Abel oferece aquilo que ele tinha de melhor, Caim oferece o bom. O texto é tão pesado em Gênesis quando fala sobre esse termo aqui, quando ele fala que Deus, ele nem olhou para a oferta de Caim. Por quê? Ele não precisava olhar porque já sabia o coração dele. Mas a disputa de Caim com relação a Abel não tinha a ver com a oferta. Ele queria ser melhor do que o seu, ou oferecer algo melhor do que o seu irmão. Mas isso não estava na capacidade dele, gente. Não tem a ver com ser melhor ou pior. Tem a ver com a comparação. Comparação, competição, desavença, isso é um veneno no corpo de Cristo. E muitas vezes não conseguimos tomar decisões sábias porque a gente não está cumprindo o nosso propósito. E a balança espiritual está desequilibrada porque o meu trabalho, as decisões que eu tomo, os relacionamentos e tantas outras coisas estão mais me afastando do que me aproximando do propósito que Deus tem para mim. Meu irmão, eu não quero nunca mais me afastar daquilo que Deus tem para mim. E tem muito irmão por aí orando, dizendo assim, pastor, o que eu mais quero é que Deus me dê uma oportunidade de anunciar, pregar o evangelho em tantos lugares e aqui e lá. E sabe, muitas vezes nós oramos errado. Por quê? A oportunidade Deus já te deu.
Deus não me colocou na tua casa, Deus colocou você lá. Deus não me colocou no teu trabalho, Deus colocou você no teu trabalho. Deus não me colocou na tua faculdade, Deus colocou você na tua faculdade, não eu. Até posso um dia lá falar alguma coisa no trabalho, na faculdade, mas não sou eu que vou fazer. É você. Mas você está fugindo da responsabilidade, pecador miserável. É verdade. A responsabilidade não é minha, é tua. Eu e minha esposa temos orado pelo nosso prédio. São 12 apartamentos. Tem mais um que é de um casal aqui da igreja, então dos 12 já virou 10, gente. Já facilitou, né? A gente começou a orar para que Deus visite o nosso prédio, aquele prédio possa ser transformado por Jesus, todo mundo possa conhecer Jesus. Sabe o que começou a acontecer depois de um tempo? Demorou um tempo as orações. E insistindo, continuava orando. A nossa vizinha de porta, algumas semanas atrás, bateu na nossa porta e falou assim: Lucas, Evan, vocês podem orar por mim? Eu recebi um e-mail do INSS, ela é afastada porque ela tem uma série de algumas debilidades, né? E aí ela tinha perdido o benefício dela. E ela precisava voltar para uma cidade para representar todas as questões médicas para poder manter o benefício que ela tinha. Eu queria que vocês orassem por mim, porque eu estou desesperado. Se eu não tivesse benefício, eu não sei o que eu vou fazer na minha vida. Nós paramos tudo, oramos com ela e ela foi para a casa dela. Uma semana depois ela volta com um monte de presente para agradecer, porque Deus tinha escutado aquela oração e ela tinha conseguido manter o benefício do INSS dela. Algumas semanas antes disso, uma outra vizinha do andar mais alto desce na porta com uma série de exames que ela tinha feito. Ela estava com câncer de mama e ela falou assim: olha, eu queria que vocês orassem por mim e orassem pelos exames. Eu nem abri os exames e eu quero que vocês orem primeiro, eu vou abrir os exames depois. Podia, vamos orar depois. Não, é agora, irmão. Olha a janela de oportunidade. Vai perder um negócio desse. Chegou o Natal Aleluia aqui na igreja, espetáculo de Natal da igreja. Estava conversando com a minha esposa, ela teve a ideia: vamos comprar ingresso para todo mundo do prédio inteiro, vamos perguntar quem quer ir. Compramos, colocamos na porta todo mundo com uma cartinha, convidando eles para virem, para vir ver a minha esposa regendo, porque ela é maestrinha da orquestra, até facilitando o convite, né? Já vou aproveitar também, né? Janela de oportunidade, essa é a mensagem. E o pessoal veio, gente. E um que eu achei que nem tinha vindo, outro dia cheguei em casa, parei o carro, ele parou do meu lado e falou: não sei se você sabe, mas eu fui lá no evento de Natal. Eu falei: mesmo, cara? Eu não estava acreditando. E ele falou assim: será que um dia você pode tomar um café comigo e explicar mais sobre Deus? Irmão, você está entendendo a janela de oportunidade que está acontecendo nesse tempo? Quando um homem ou mulher de Deus se coloca na brecha e começa a orar, clamar, pedir para Deus mostrar, o lugar ele já deu. O que você tem que orar não é oportunidade, é estratégia, meu irmão. E não estratégia medrosa, ousada do Espírito. Na hora que Deus falar, você vai e faz. Ora. Põe a mão na cabeça, não tem problema. Se Deus falar, faz. Se não falar, não faz. E você vai ver coisas tremendas e maiores acontecendo na tua família, na tua casa, com os teus vizinhos, na tua faculdade, na tua escola, nos cursos que você faz aí afora, no teu trabalho, por onde você for. Agora, se você ficar em cima do muro, meu irmão, hoje em dia o pessoal já fala, né? Não dá para ser crente mais, tem que ser crente, crente. É ou não é verdade? Tem crente aí, não? Amém. Deus, eu quero que, a partir desse tempo, nesse lugar, a gente possa ver homens e mulheres de Deus que vão iluminar os lugares por onde eles forem. Que vão levar o reino de Deus por onde eles passarem. As realidades das casas, faculdades, escolas, trabalhos, vizinhanças vão mudar em nome de Jesus. Quando a gente se colocar na brecha, aproveitar a janela de oportunidade que Deus está dando, entendendo qual é o nosso papel de verdade, a balança do Espírito vai começar a te mostrar se essa decisão, se essa janela tem a ver com aquilo que te aproxima mais do teu ministério. Porque o teu ministério não é ser médico, meu irmão. O teu ministério não é ser professor, advogado. O teu ministério não é ser vendedor. O teu ministério é levar o reino de Deus. E tudo que faz isso acontecer faz a balança espiritual mostrar qual é o caminho certo a seguir. Eu quero orar com pessoas aqui hoje. Talvez em algum momento da tua vida, assim como eu, você perdeu
grandes janelas de oportunidade. Eu queria orar para que, se essa oportunidade é uma pessoa, quem sabe Deus possa colocá-la sentado do lado de você num avião. Pode ser Uber também, não precisa ser avião, né? Mas se for avião, é melhor, né, Deus? Uber, qualquer lugar. Se encontrar na rua, passeando em algum lugar, talvez. Mas talvez o problema é que, em alguns casos, isso não seja mais possível. Porque algumas dessas pessoas não estão mais entre nós. Pais, mães, avós, avós, que às vezes o que você mais queria era poder dar um abraço. Mas o tempo passou. Mas ele nos ensina uma grande lição. Eu nunca mais na minha vida quero perder outra oportunidade do reino de Deus. Eu nunca mais na minha vida quero perder uma janela que se abre, seja ela no cinema, seja ela numa igreja, seja ela numa conversa à mesa ou qualquer outro lugar. Não só de anunciar o evangelho, mas de mostrar que o reino de Deus está chegando em meio às pessoas. E hoje, se você quer tomar essa mesma decisão junto comigo, eu queria pedir para você se colocar de pé no teu lugar, que eu quero orar com você. Sim, eu não quero nunca mais, Deus, perder uma possibilidade de anunciar a tua palavra. Eu nunca mais quero perder, Deus, uma janela de oportunidade de poder mostrar realmente o que é um homem ou mulher de Deus. Eu nunca mais, Deus, quero me arrepender por não ter feito aquilo que o Senhor me pediu para fazer. Em nome de Jesus. Mas hoje, além dessa decisão, hoje nós estamos vendo aqui uma janela de oportunidade do Evangelho de Cristo Jesus. E talvez você está aqui no culto hoje, mas você ainda não conhece a Jesus de verdade. Ele ainda não é o seu Salvador e o seu Senhor. Você ora ou lê a Bíblia, mas não consegue entender o que ela fala. Eu quero dizer para você que não existe nada melhor do que caminhar com Jesus todos os dias da vida. Nós lemos a Bíblia e ela se revela a nós. Parece coisa maluca, de gente doida, mas na verdade é a coisa mais convicta e mais certeira da face da terra, porque quando nós lemos a palavra, temos o entendimento de coisas que não podem ser vistas simplesmente aos olhos humanos, temos entendimento de coisas espirituais que as pessoas não conseguem enxergar, e damos passos extremamente firmes quando ninguém consegue ver onde estamos pisando. Ele se revela a nós. E depois que eu convidei Jesus para ser meu Senhor e Salvador, eu nunca mais andei sozinho na minha vida. E se hoje você quer fazer essa mesma oração, eu queria convidar você no seu lugar a você orar junto comigo, repetindo essa mesma oração, dizendo assim: Senhor Jesus, hoje eu me arrependo pelos meus pecados. Eu quero pedir, Senhor, entra na minha vida e faz morada. Escreve meu nome no livro da vida, para que um dia eu possa me encontrar com o Senhor. Eu possa sair daqui hoje acompanhado, e eu nunca mais ande sozinho, e possa aprender a desfrutar, a aproveitar as janelas de oportunidade que o Senhor tem colocado à minha frente. Essa é a minha oração, Deus, no nome de Jesus. Amém. Você fez essa oração? Faz uma cena com tua mão, só quero ver onde você está, quero orar por você. Amém, 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 aqui na frente, amém, lá atrás, amém, amém. Tem mais alguém? Mais alguém? Amém, amém. Muita gente aqui embaixo também, ali em cima. Amém, amém. Tem mais gente aqui? Amém, glória a Deus. Eu queria poder orar com você. Eu quero te convidar para vir aqui à frente comigo. Tem um pessoal nosso que vai chegar aqui à frente para ajudar a gente, para ter uma oração individual com você. Se você fez essa decisão e mostrou sinalizando com a sua mão, quero convidar você para vir aqui à frente. Se você vier com algum amigo, pode trazer seu amigo junto. A gente quer só orar com você, abençoar a sua vida e te ajudar nessa caminhada cristã a dar passos mais firmes. Nós damos passos firmes porque somos embasados pela palavra de Deus, pela Bíblia, e ela se revela a nós. Pode vir. Você que levantou a mão, pode vir para cá. Tem mais gente. Em nome de Jesus. Pode vir. Tem gente ali em cima vindo, aqui embaixo. Pode vir, pode vir. Pode vir, pode vir. E alguns líderes nossos podemos ajudar nas orações aqui também. Se estiver faltando algumas pessoas, por favor. Deus, nós queremos te agradecer, Pai, que a Tua palavra fala tão fortemente aos nossos corações, Pai, até o ponto de separar coisas que às vezes para nós são impossíveis. Mas eu quero te pedir, Pai, em nome de Jesus, Deus,
queremos aproveitar a janela de oportunidade que o Senhor tem trazido sobre a nossa igreja, sobre as nossas vidas e meias decisões do nosso dia a dia. Eu quero pedir, Pai, hoje que saímos daqui renovados pelo Senhor, Pai, direcionados, porque não queremos mais perder oportunidades que já perdemos no passado. Queremos sermos impulsionados pelo Teu Espírito, equilibrando na balança espiritual aquilo que tem nos levado para cada vez mais perto do Senhor, de cumprir o nosso propósito, de cumprir, Deus, plenamente o ministério que o Senhor colocou na mão de cada um aqui, Pai. Deus, não nos permita mais negligenciar aquilo que o Senhor colocou sobre as nossas vidas, Deus. Eu quero pedir, Pai, nos visita hoje aqui, nos direciona, nos aponta a direção correta, nos leva, Deus, para aquele lugar onde o Senhor quer cada um de nós, Pai. Resgata, Deus, agora os sonhos. Resgata, Deus, agora as direções, as palavras do alto, os ministérios colocados, aqueles irmãos que pararam talvez por algum tempo. Renova agora, Deus, e traz mais uma vez a lembrança da palavra que o Senhor trouxe alguns anos atrás na vida de alguns nossos irmãos aqui, com relação à obra, o ministério, o chamado. Levanta, Deus, novamente o Teu exército. Levanta os Teus soldados aqui, Deus, mais uma vez, para servirem ao Senhor e não mais perderem as oportunidades do passado, mas sermos impulsionados por Ti, Pai. Cremos, Deus, que estamos vivendo uma grande janela de oportunidade e queremos ver o Teu reino avançar cada vez mais. Deus, nos abençoa. Essa é a nossa oração, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Só uma salva de palmas a Jesus no seu lugar. Quero te convidar a adorar o Senhor conosco, não perdendo a janela de oportunidade de derramar o teu coração na presença de Deus agora, colocando as decisões que você tomou agora junto com o Senhor nessa canção. Vamos adorar o Senhor.